graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos. Tudo bem? Graças a Deus, nós estamos retornando aqui mais uma vez para trazermos aqui uma poderosa palavra, da parte do Senhor, nosso Deus. Querido, nós estamos aqui trazendo uma série de estudos sobre as 70 semanas para Cristo reinar, Nós já vimos aqui sobre os 70 anos, no cativeiro, quando o povo de Israel, por desobediência, por não guardar o ano sabático, eles sofreram, uma amarga, posso dizer assim, sofrimento lá no cativeiro, como escravo, por causa que eles não deixaram a terra descansar o tempo devido que Deus havia pedido para eles deixarem a terra descansar. E nós vamos aqui dar continuidade aqui hoje falando sobre as 7 semanas. As 7 semanas, mas dá o início dessas 7 semanas deu-se na saída dos judeus da Babilônia. Depois de cumprido os 70 anos de cativeiro, o Império Babilônico deixou de existir na noite em que o rei Beltesazar fazia um grande banquete, com suas mulheres e as concubinas, usando as taças que Nabucodonosor havia trazido de Jerusalém. Quando aquela mão misteriosa, aparece lá na parede escrevendo, você vai ver isso lá em Daniel, no capítulo 5, versículo, acho que é 25 ao 31, que vai dizer: este, pois, é o escrito, Daniel aqui interpretando. Este, pois, é o escrito que se escreveu, Mene, Tekel, Upharsin, certo? Aí aqui ele traz a interpretação. Esta é a interpretação daquilo. Mene significa cortou Deus o teu reino e o acabou. E Tekel, pesado foste em balança. Aqui está a revelação, Ouça isso no nome de Jesus, daquilo que Daniel estava interpretando, a interpretação daquilo que ele estava trazendo para o rei Beltesazar. Então, Tekel significa pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez significa dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então, mudou Beltesazar, mandou que se vestisse, a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito daquele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus. Olha quem assumiu o trono. E Dário o Medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Queridos, Dário era o rei dos Medos e Ciro, rei da Pérsia, certo? Posições que assumiram na noite em que derrotaram o Império da Babilônia. Ciro foi usado por Deus para autorizar o retorno dos judeus depois de 70 anos de cativeiro. Então aqui Ciro, amado, ele foi usado por Deus para dar início ao retorno dos judeus. Nós vamos ver aqui os grupos que saíram, desde o primeiro até o último, e saíram lá da Babilônia, retornando a Jerusalém, depois desse cativeiro que eles passaram lá de 70 anos de cativeiro. Lá no livro de Esdras, no capítulo 1, versículo 1 ao 3, vai nos dizer: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá.
Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Aqui Ciro, ele está reconhecendo o Deus de Israel, reconhecendo que ele está em Jerusalém e reconhecendo que o povo teria que voltar agora a Jerusalém e edificar a casa do Senhor, a qual tinha sido destruído depois de 70 anos que não tinha habitante, todos estavam lá na Babilônia. Agora Ciro ele assume aqui o reinado e ele dá início a que o povo volte para Jerusalém para reedificar os muros, a casa do Senhor e etc. E por aí se vai. Então, queridos, a contagem das semanas deu início com a saída da ordem dada pelo rei Ciro, certo? É que começou a contar as 7 semanas, certo? Aqui, quando saiu a ordem dada através do rei Ciro, foi quando começou agora a contagem das 7 semanas. Então Zorobabel teve a ousadia de Deus para encabeçar o retorno da primeira turma, certo? Então foi Zorobabel que saiu com a primeira turma de judeus até Jerusalém. Conforme nós vamos ver lá em Esdras, capítulo 2, versículo 2, né? Que vai dizer assim, os quais vieram com Zorobabel. Aí aqui está as pessoas que vieram com Zorobabel a Jerusalém. Jesua, Neemias, certo? Neemias, Seraias, Reelias, Mardoqueu, Bilsan, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná, né? O número dos homens do povo de Israel, certo? Então, amado, a finalidade deles aqui era reedificar esse primeiro grupo aqui que saíram, a finalidade deles era reedificar o templo de Deus, o qual havia sido destruído por Nabucodonosor após 80 anos da saída de Zorobabel, certo? Agora, Esdras, ele saiu com a segunda turma. Esdras saiu com a segunda turma de judeus a fim de reedificar as leis. Então, um saiu para reedificar o templo, né, do Senhor, e agora Esdras, ele sai para reedificar as leis. Por quê? Estava sem lei, estava uma coisa assim meio que, certo? Aí ele agora saiu para reedificar as leis dadas por Moisés em virtude da lei quase esquecida pelos judeus em virtude do cativeiro. Então, o cativeiro, amado, não pode tirar de nós as lembranças, as maravilhas, as leis de Deus do nosso coração. As perseguições, as lutas, não pode jamais fazer com que nós venhamos esquecer do nosso Deus, esquecer das leis do Senhor, dos mandamentos do Senhor para nossas vidas. E aqui o povo, em função do cativeiro, né, de tantos anos lá, muitos nesse tempo de pandemia não vão à igreja e muitos se esquecem, não voltam mais à igreja. Muitos não lembram mais de buscar, perde o sentido da oração, perde o sentido do louvor, da adoração a Deus. E às vezes, quando acabar a pandemia, muitas das vezes está esquecendo-se de buscar a presença de Deus. E nós não devemos deixar que as lutas venham tirar o costume de nós adorarmos a Deus, o prazer de nós adorarmos ao Senhor. De maneira nenhuma. Nós temos que estar sempre, mesmo na nossa casa, dobrar o nosso joelho, fazer nossas orações, fazer o culto em família, certo? E lembrar sempre dos feitos do Senhor, das maravilhas, das bênçãos do Senhor. Não devemos esquecer, queridos, de maneira nenhuma. E aqui o povo estava esquecendo da lei do Senhor em virtude do cativeiro. Ouça isso no nome de Jesus. Lá no livro de Esdras, no capítulo 7, versículo 12 e 13, vai dizer que Artaxerxes, rei dos reis, olha, Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz.
por mim se decreta, veja aqui o que Artaxerxes está escrevendo, por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém vá. Então aqui você vê que já não é por força nem por violência, já não é por obrigação, mas aqueles que têm o prazer de buscar o seu Deus, que ele vá com aqueles grupos que saíram para reedificar o templo, para reedificar as leis, certo? Para buscar novamente a presença do Senhor. Então nós temos que ter esse prazer, certo? Se nós quisermos, como ele diz aqui, todos aqueles, olha, e os seus sacerdotes, levitas, aquele que quiser ir contigo a Jerusalém vá. Ouça isso no nome de Jesus. Então que você possa estar buscando a Deus aí onde você está. Que você possa estar indo à casa do Senhor, buscar a presença de Deus. Vá, porque o Senhor ele é contigo. Ouça isso no nome de Jesus. Queridos, depois de 14 anos da saída de Esdras, finalmente sai Neemias com a terceira e última turma. Então aqui foram 3 turmas. Uma saiu para reedificar o templo, certo? Outra saiu para reedificar as leis. E agora sai Neemias finalmente, certo? Com a terceira turma. E tinha a responsabilidade de reedificar os muros caídos de Jerusalém. No capítulo 2 de Neemias, versículos 6 e 7, nós vamos ver que diz assim: Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? Olha só. E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo, disse mais ao rei: Se ao rei parece bem, dê-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Ouça isso no nome de Jesus, amados. Nós muitas vezes não conseguimos passar por determinados locais sozinhos. Se nós não tivermos o aval de alguém, se nós não tivermos indicação de alguém. E aqui aqui Neemias, ele está suplicando o favor do rei aqui, para que se dê cartas, para ele apresentar. Quando aqueles governadores, aqueles reis daquelas terras vissem Neemias passando ali, que apresentasse aquela carta, ele sabia por quem que estava indicando, quem que estava enviando. Então o caminho aberto estava para ele, porque era o rei que estava enviando. E agora Deus, amado, eu quero dizer que Deus tem aberto os seus caminhos, tem aberto as portas para você, e você tem carta livre, carta branca para você ir aonde você quiser, porque o Senhor, Ele é contigo. Ouça isso no nome de Jesus. Vá e reedifique as leis, reavive o seu coração, a sua vida perante o Senhor. Refaça os muros, as proteções que Deus tem para a sua vida. Ponha muro, ponha guardas, ouça isso no nome de Jesus, espiritual em volta de você. Reedifique o templo do Senhor. Quem é o templo do Senhor hoje? Sou eu, é você, somos nós. Templo e morada do Espírito Santo. Então é necessário que muitas das vezes, amados, quando nós estamos um pouco meio detonado, meio destruído, que nós possamos reedificar esse templo e chamar o Senhor para morar. Como ele mesmo disse, viremos para eles e faremos nele morada. Se alguém me amar, diz lá em João, se alguém me amar e guardar meus mandamentos, nós viremos para ele e faremos nele morada. Ouça isto em nome de Jesus. Reedifique as leis do Senhor. Aquele momento de leitura, de estudo da palavra de Deus que talvez você está se esquecendo, devido às lutas, devido às coisas que têm tirado você da atenção na palavra. Ouça isso no nome de Jesus. Volte hoje, continue fazendo o trabalho do Senhor, porque o Senhor ele tem grandes obras para a sua vida. Ouça isso no nome de Jesus. Então reedifique os muros também, ponha a proteção, peça a proteção de Deus para a sua vida, que os anjos do Senhor vai estar ao seu redor, te guardando, te protegendo. Ouça isto no nome de Jesus. A soma dos anos acima, amados, que nós acabamos de ver, desde a saída da ordem de Zorobabel até Neemias, o governador da terceira e última turma, tinha totalizado 94 anos. Vejam só, quando saiu a ordem lá para Zorobabel sair
com a primeira turma para reedificar o templo, até Neemias, quando sai para edificar os muros. Totalizou aí 94 anos. Muito embora durante esse tempo, querido, houve várias interrupções na construção de Jerusalém. Eruditos, teólogos dizem que os judeus foram impedidos na reconstrução de Jerusalém pelos samaritanos por 45 anos, né? O período trabalhado foi de 49. Foi 49 anos. Ou seja, 7 semanas de ano, né? Como nós estamos vendo aqui, nós temos visto no estudo passado. 7 semanas. As 7 semanas se encerram quando Neemias terminou de reedificar os muros de Jerusalém. Nesse período encerrou o Antigo Testamento. Ouça isso no nome de Jesus, amado. Então, queridos, se está havendo alguma interrupção na sua vida, na sua reconstrução aí que você está tentando fazer, cada ano você promete algo para Deus. Cada ano você promete que vai ser diferente, mas está tendo muitas interrupções aí. Quantas vezes Deus tem falado que vai te usar, que vai fazer algo diferente na sua vida, mas muitas das vezes nós somos interrompidos por muitos inimigos, muitas coisas, Sambalatos, Tobias nas nossas vidas. Ouça isso no nome de Jesus. Mas Deus, Ele quer hoje tirar todos os embaraços das nossas vidas, para que nós não percamos mais tempo, mas que nós possamos correr a carreira que nos foi proposta. Ouça isso no nome de Jesus. Agora, amado, nós temos aqui mais 62 semanas. Aqui passaram-se 7 semanas, né, de Daniel. Ouça isso no nome de Jesus. Agora tem mais 62 semanas. As 62 semanas, registrada pelo profeta Daniel, compreende da reconstrução dos muros de Jerusalém através de Neemias até a morte de Cristo, certo? Esse período abrange exatamente 434 anos. Com o término da reconstrução dos muros de Jerusalém, amados, dá início um novo ciclo chamado de 400 anos de silêncio. Um período interbíblico, né, que se alonga até ao nascimento do Senhor Jesus Cristo. O período interbíblico de 400 anos, mais 33 anos do nascimento de Cristo até a sua morte, são 433 anos, ok? Ocorrem variações por questões de meses, é o motivo em que se arredonda para 434 anos, isto é, dos muros até a morte do Messias, o Cristo. Lá em Daniel, no capítulo 9, versículo 26, está escrito: depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinados assolações. 62 semanas será tirada o Messias. Vejam só, nessas 62 semanas, passando-se, será tirado o Messias. Então, querido, o Messias, ele cumpriu a sua missão na terra, mas por inveja ali do povo ali, ele foi crucificado e morto. Isto é, foi tirado quando completou as 69 semanas. Desde a saída da ordem, que haja uma compreensão mais detalhada, queridos, exemplificamos aqui a seguir. Vamos lá. 7 semanas mais 62 semanas igual a 69 semanas, ok? Então aqui já se completam aqui, até a morte do Cristo, quando ele é tirado, 69 semanas, que foram lá as 7 semanas aqui, que nós já vemos no passado, aqui, e agora mais 62 semanas até a morte do Senhor, certo? Com a morte do Messias, certo? Nas 62 semanas, desde os muros de Jerusalém, ali desde o muro de Jerusalém, ou 69 semanas, desde a saída da ordem, assim inaugurou o período da graça. O tempo da graça, também chamado de tempo dos gentios, é a manifestação da bondade de Deus para reconciliar os gentios através da cruz. Este é o tempo da igreja até que seja arrebatada. O tempo dos gentios foi profetizado por homens de Deus, os quais têm confundido, aliás, têm confirmado o amor de Deus, como disse o profeta Isaías, né? Ouça isso no nome de Jesus.
Lá no livro de Isaías 65, versículo 1, vai nos dizer: fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. E a uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Ouça isso em nome de Jesus. Então, amado, o Senhor Jesus Cristo, ele está sempre de ouvido atento. Quando nós buscamos, quando nós clamamos a Ele, o Senhor nunca vai dizer não para você, mas Ele vai falar: eis-me aqui. Estou aqui para te ajudar. Estou aqui para te fortalecer. Estou aqui para te guiar, te levar por caminhos bons, por caminhos que te levam à vida. Ouça isso no nome de Jesus. Então vale a pena você buscar ao Senhor. Vale a pena você reconstruir o templo. Vale a pena você reconstruir, ouça isso no nome de Jesus, as leis, reconstruir os muros. Se proteja com a palavra do Senhor. Se proteja com aquilo que o Senhor tem dado em tuas mãos, com as ferramentas que Deus tem te dado para você vencer. Ouça isso no nome de Jesus. Ainda no livro do profeta Daniel 9, versículo 26, que diz: E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Veja só, querido, que a palavra príncipe, escrita com P minúsculo, refere-se ao general Tito. Alguém pode confundir e achar que esse príncipe aqui é Jesus, mas não é, que está com P minúsculo, certo? Então se refere ao general Tito, filho de Vespasiano, né? Imperador romano, que no ano 70 destruiu a cidade de Jerusalém. O versículo 27 traz a revelação futura do reino da besta, que reinará por uma semana, isto é, 7 anos. Então você vê aqui que cada semana corresponde a cada semana aqui corresponde a 7 anos. Então, 7 dias, ok? 7 dias, 7 semanas, 7 anos. Ouça isso no nome de Jesus. Daniel 9, 27 diz assim: E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, queridos, a última semana que está faltando, profetizada ali por Daniel, dará início ao arrebatamento da igreja, ou seja, a igreja é o marco importante que segura aqui a manifestação do anticristo na última semana. Então, aqui, este príncipe aqui, jamais é o Senhor Jesus Cristo como muitos pensavam ser. Que aqui ele vai dizer que ele será tirado, ele vem destruirá os santos, né? Ouça isso no nome de Jesus. Então Jesus não vai vir para destruir os santos, mas sim este imperador aqui, General Tito. Ouça isso no nome de Jesus. A última semana que está faltando, profetizada por Daniel aqui, então, como nós falamos, dará início ao arrebatamento da igreja, ou seja, a igreja é o marco importante que assegura aqui a manifestação do anticristo, conforme nós vamos ver lá em segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e o 9 ao 9, vai dizer assim: Porque já o mistério da injustiça opera, vejam só, somente há um que agora resiste até o dia, até que no meio seja tirado, e então será revelado, vejam só, o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com que todo o poder e sinais e prodígios de mentiras. Ouça isso no nome de Jesus. Pelo que expõe os versículos acima, amados, fica evidente que a igreja não conhecerá a besta, não, pois seu reino terá início com o arrebatamento da igreja. Vejam só, ele aqui, esse reino do anticristo, ele vai ter o seu início depois que a igreja foi arrebatada. Eu vejo muitas pessoas aí falando que a igreja vai passar pela grande tribulação, que a igreja... Não, de maneira nenhuma. A igreja vai ser arrebatada, aí agora dá-se início ao governo da besta, certo?
Então a igreja vai estar com Cristo. A igreja vai estar guardada com o Senhor. Não tem essa não de que a igreja vai passar pela grande tribulação, vai enfrentar, vai conhecer a besta, não. Então, amados, aqui ele dá-se início aqui depois do arrebatamento, amém? Assim sendo, querido, com o arrebatamento da igreja, o anticristo fará aliança com os moradores da terra, inclusive com Israel, os quais julgarão ter encontrado o Messias. Mas, com 3 anos e meio, certo? Você lembra aqui, já lembra aqui mais um pouco atrás? Então, com 3 anos e meio, Israel reconhecerá que é falso mestre e romperá o pacto formado com o enganador. Então devemos tomar muito cuidado quanto a isto, porque muitas pessoas se iludem e vão seguindo qualquer evento de doutrina. E aqui a Bíblia diz que o inimigo, amados, se possível for, ele fará descer até fogo do céu para enganar, se possível for, enganarão até os escolhidos. Então devemos tomar muito cuidado, porque aqui esse falso profeta, essa besta aqui, ele vai trazer grandes prodígios, vai fazer grandes coisas, grandes maravilhas, certo? Aos olhos do ser humano. E muitos vão se confundir, vão achar que é o Cristo e tal, mas depois eles vão reconhecer que não tem nada a ver com o Cristo, e sim, ele é um falso mestre que está levando. Aí agora é quando ele vai irromper, certo? Ele vai romper o pacto formado com ele. Aí é onde começa a grande tribulação, começa a grande luta. Ouça isso no nome de Jesus. Então, amados, nós iremos ficando por aqui com pequena, essa breve palavra, né? Das 62, das 7 semanas, mais 62, que dá-se aí 69 semanas. E muito em breve nós voltaremos com os mistérios dos 4 animais, ok? Nós vamos estar trazendo aqui também o mistério desses 4 animais. Nós vamos estar desvendando quem são, o que simboliza esses 4 animais que Daniel ele via na sua visão. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Eu peço que vocês se inscrevam nesse canal, dê aí o seu like. Você que é novo por aqui, já se inscreva, compartilhe nosso trabalho, nos ajude a evangelizar, a levar esse estudo para cada um que precisam aprender. Juntamente conosco, nós vamos estar aprendendo com vocês também aqui. Deixe seu comentário. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém.